O milagre que mudou minha vida, a cura da bursite que os médicos não podiam explicar. Cristiane sempre foi uma mulher forte. Aos 42 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela estava acostumada a carregar o peso da casa nas costas, literalmente. Há mais de um ano, uma dor insuportável no ombro direito a impedia de dormir, de pentear os cabelos, até de abraçar os filhos. Os médicos diagnosticaram bursite crônica, uma inflamação na bolsa sinovial que, segundo eles, só melhoraria com fisioterapia, remédios fortes e, talvez, uma cirurgia. Senhora, a senhora vai ter que aprender a conviver com isso, disse o ortopedista, olhando para os exames com uma expressão de resignação. Mas Cristiane não aceitava essa ideia. Não era só a dor física, era a frustração de não conseguir mais fazer as coisas simples da vida. O ombro doía tanto que ela mal conseguia levantar a bolsa do supermercado. As noites eram piores, a dor a acordava em lágrimas, e o desespero começava a invadir seu coração. Será que vou ficar assim pelo resto da vida? Pensava, enquanto massageava o ombro inchado, já sem esperança. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, a abordou no corredor do prédio. Minha filha, você já tentou levar esse problema para Jesus? Perguntou, segurando sua mão com um olhar cheio de compaixão. Cristiane, que havia se afastado da igreja depois da morte do pai, anos antes, respondeu com amargura: já orei, Dona Maria. Deus não está ouvindo. Mas a vizinha não desistiu. Não é qualquer oração, minha filha. É a oração de fé, com unção. Venha comigo domingo. Lá, Deus opera milagres. No domingo seguinte, Cristiane entrou pela primeira vez na Igreja Universal, arrastando os pés, cética, mas desesperada. O templo estava cheio, o louvor era vibrante, e ela sentiu algo diferente no ar, com uma energia que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas, Cristiane sentiu lágrimas escorrerem. Deus não abandonou você, disse o pastor, como se estivesse falando diretamente com ela. Mas você precisa crer de verdade. Não é só pedir, é lutar na fé. Naquele dia, houve uma corrente de oração para a cura. Cristiane, envergonhada, ficou no fundo, mas quando o pastor chamou os que tinham dores no corpo para irem à frente, Dona Maria a empurrou suavemente. Vai, minha filha. Jesus está te esperando. Tremendo, ela se levantou e foi até o altar, onde dezenas de pessoas também buscavam um milagre. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungiu-a com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Saia, dor. Saia, inflamação. O sangue de Jesus purifica esse corpo agora. Cristiane sentiu um calor estranho percorrer seu braço, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. As lágrimas jorraram, e ela caiu de joelhos, balbuciando: Senhor, eu creio. Eu preciso ser curada. A igreja inteira orava com ela, em uníssono, como um exército espiritual. Quando ela se levantou, ainda trêmula, o pastor olhou nos seus olhos e disse: agora, você precisa fazer a sua parte. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Não é só pedir, é lutar. E não esqueça, a sua fé tem que vir acompanhada da obediência. Cristiane saiu da igreja naquele dia com uma mistura de esperança e dúvida. Mas algo havia mudado dentro dela. Seguiu o conselho do pastor, participou da campanha, jejuou, orou todas as manhãs antes do trabalho, e, mesmo com dor, foi à fogueira santa na quarta-feira. Lá, entre lágrimas e clamores, ela entregou seu problema a Deus de uma vez por todas. Se o Senhor me curar, eu vou servir a Ele pelo resto da minha vida, prometeu, enquanto o pastor orava sobre ela novamente, desta vez com mais intensidade. No terceiro dia da campanha, algo extraordinário aconteceu. Cristiane acordou e, por reflexo, levou a mão ao ombro, e não sentiu dor. Assustada, movimentou o braço para cima, para baixo, fez círculos. Nada. Nenhuma pontada, nenhum incômodo. Ela pulou da cama, chorando e rindo ao mesmo tempo. Meu Deus, eu estou curada, gritou, acordando os filhos. Eles, que já estavam acostumados a vê-la gemendo de dor, olharam para ela como se estivesse louca. Mãe, o que aconteceu? Perguntou o mais velho. Jesus me curou, meu filho. Jesus me curou.
No domingo seguinte, Cristiane voltou à igreja, mas desta vez não foi para pedir, foi para agradecer. Subiu ao altar e deu seu testemunho, com a voz embargada: eu vim aqui há uma semana com uma bursite que os médicos disseram que não tinha cura. Hoje, estou de pé, sem dor, sem remédio, sem fisioterapia. Deus é fiel. A igreja explodiu em glórias, e o pastor, emocionado, reforçou: isso é o poder da fé. Quando a gente crê de verdade e faz a nossa parte, jejuando, orando, sendo fiel nos dízimos e ofertas, Deus age de forma sobrenatural. Hoje, Cristiane é uma das pessoas mais ativas na Igreja Universal. Ela faz parte do grupo de oração, participa das vigílias e sempre leva alguém que precisa de um milagre. Eu aprendi que fé sem obras é morta, diz ela, sorrindo. Deus poderia me curar sem eu fazer nada, mas Ele queria ver se eu estava disposta a lutar. Quando eu me rendi a Ele de verdade, tudo mudou. Seu testemunho se espalhou, e muitas pessoas com dores crônicas começaram a buscá-la, pedindo oração. Ela sempre repete a mesma coisa: não desista. Deus tem um tempo para tudo, mas Ele nunca falha. Às vezes, a cura demora porque Ele está trabalhando algo maior em nós. Minha bursite não era só uma doença, era um chamado para eu voltar para os braços do Pai. E assim, o que começou como uma dor insuportável se tornou a maior bênção da vida de Cristiane. Porque, no final, o milagre não foi só a cura do ombro, foi a restauração da sua fé. Um dia, enquanto Cristiane orava por uma mulher que chegará à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor de uma hérnia de disco que a impedia até de segurar o próprio filho no colo, algo inesperado aconteceu. A mulher, chamada Marisa, mal conseguia ficar em pé, mas insistia: pastor, eu não aguento mais. Já fiz de tudo, tomei remédio, fiz fisioterapia, e nada adianta. Só Jesus pode me curar. Cristiane colocou as mãos sobre os ombros dela e começou a orar com uma autoridade que só quem já experimentou o poder de Deus pode ter. O Senhor não muda. Se o Senhor curou a minha bursite, que os médicos disseram que nunca ia sarar, o Senhor pode curar essa irmã agora. Sua voz não tremia. Ela sabia do que estava falando. De repente, Marisa sentiu um calor intenso nas costas, como se uma mão invisível estivesse ajustando algo dentro dela. Ela deu um grito, não de dor, mas de surpresa. Meu Deus, eu sinto, é como se algo tivesse estalado no lugar. Em segundos, ela se endireitou, sem precisar de ajuda. Os olhos cheios de lágrimas, ela se virou para Cristiane e abraçou-a com força. Eu tô curada. Eu tô curada. O auditório explodiu em glórias a Deus, e até os obreiros que já estavam acostumados com milagres se emocionaram. Mas o que ninguém sabia é que aquele momento marcaria o início de um ministério de cura na vida de Cristiane. O pastor da Universal, percebendo o dom que Deus havia colocado nela, começou a convidá-la para orar pelas pessoas nos cultos de libertação. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Ele lhe disse uma vez. E Cristiane, que antes se sentia inútil por causa da dor, agora havia filas de pessoas esperando por um toque seu. Um dos casos que mais a marcou foi o de um senhor chamado João, um aposentado que chegará à igreja em uma cadeira de rodas, vítima de um AVC que o deixará paralisado do lado esquerdo do corpo. Sua filha, desesperada, o trouxe depois de ouvir o testemunho de Marisa. Doutores disseram que ele nunca mais ia andar, contava chorando. Cristiane se ajoelhou ao lado dele, pegou sua mão esquerda, fria e sem movimento, e começou a declarar: em nome de Jesus, eu determino que a circulação volte a fluir, que os nervos sejam restaurados, que a paralisia saia agora. João sentiu formigamentos nas pernas, como agulhadas. Depois, um tremor. De repente, com lágrimas escorrendo, ele tentou mover o pé, e conseguiu. A filha gritou, os obreiros correram para ajudá-la a se levantar, e em poucos minutos, apoiado no braço de Cristiane, ele deu os primeiros passos em 2 anos. Glória a Deus, a igreja inteira clamou. João, que entrou arrastado, saiu andando, não perfeitamente, mas com uma força que os médicos não podiam explicar. Os milagres se multiplicavam, e Cristiane entendia que não era ela quem curava, era Deus usando sua fé como um canal. Eu só sou uma serva, ela dizia. O poder é dele. Se eu curasse por mim mesma, já teria curado todo mundo sozinha. Mas é Deus quem escolhe o tempo, o jeito, e a pessoa. E foi assim que, certo dia, uma moça chamada Ana chegou até ela com um pedido diferente.
Não era por cura física, mas por algo que doía ainda mais: minha mãe tem Alzheimer e não me reconhece mais. Os médicos dizem que não tem jeito. Mas eu acredito que Deus pode restaurar a memória dela. Cristiane sentiu o coração apertar. Aquilo era novo. Ela nunca tinha orado por algo assim. Mas lembrava das palavras do pastor: Deus é Deus de tudo. Não existe doença difícil para ele. Elas foram juntas até a casa da idosa, que estava sentada na varanda, com o olhar vazio. Cristiane seguiu a unção, colocou a mão na cabeça da senhora e começou a orar em línguas, algo que só fazia quando sentia o Espírito Santo a guiando com força. Depois, declarou com autoridade: memória, volte ao lugar em nome de Jesus. Espírito de confusão, sai agora. Por alguns segundos, nada aconteceu. Mas então, a idosa piscou, olhou para a filha e, com voz trêmula, perguntou: Ana, é você, minha filha? A moça caiu de joelhos, chorando como nunca. Sua mãe, pouco a pouco, foi recuperando lembranças, reconhecendo fotos, contando histórias do passado. Os médicos não tinham explicação. Mas Cristiane sabia: onde a medicina para, Deus continua. Hoje, anos depois daquele primeiro milagre em seu ombro, Cristiane não é mais a mesma. Ela viaja por várias cidades, levada pela igreja, para compartilhar sua história e orar por quem precisa. Deus não só me curou, Ele me deu um propósito, ela diz. Antes, eu pensava que minha vida não tinha valor. Hoje, eu vejo que até a dor teve um sentido: me aproximar dele e levar outras pessoas a fazer o mesmo. E toda vez que alguém pergunta como ela consegue tanta fé, Cristiane responde com um sorriso: não é minha fé. É a fé nele. Quando a gente entrega tudo, Deus faz o que a gente nem sonha. O milagre não é só a cura. É a vida que a gente ganha depois. Numa tarde de sábado, em uma reunião na Universal em São Paulo, Cristiane estava no altar, orando por uma mulher chamada Marisa. Ela tinha chegado à igreja arrastando os pés, com uma dor insuportável nas costas, causada por uma hérnia de disco que os médicos disseram que só melhoraria com cirurgia. Marisa já havia tentado de tudo: fisioterapia, remédios, até injeções que só aliviavam por algumas horas. Não aguento mais, ela chorava. Não consigo nem pegar minha filha no colo. Cristiane colocou a mão no ombro de Marisa e começou a orar com autoridade, lembrando do dia em que Deus a tinha tocado da mesma forma. Senhor, o Senhor não muda. Se o Senhor me curou, o Senhor pode curar ela agora. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marisa enquanto ela sentia um calor estranho percorrer suas costas. De repente, como se algo tivesse se soltado dentro dela, Marisa se endireitou. Os olhos se arregalaram. Não dói mais, ela gritou, tocando a própria cintura, girando o corpo para um lado e para o outro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Mas o que ninguém sabia é que, na mesma semana, o marido de Marisa tinha recebido um diagnóstico de câncer. Quando ela chegou em casa naquela noite, radiante, ele olhou para ela com desesperança. Você está curada, mas e eu? Os médicos disseram que é grave. Marisa não hesitou. Vem comigo amanhã. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. No domingo, os dois estavam na igreja. Durante a oração, o pastor falou sobre a fé que move montanhas, e Cristiane, que estava ali novamente, sentiu o Espírito Santo lhe dizer para se aproximar daquele casal. Ela colocou as mãos na cabeça do homem e começou a declarar: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Você não vai morrer, você vai viver para louvar a Deus. O homem começou a tremer, e quando abriu os olhos, sentiu uma paz que não sentia há meses. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos: o tumor havia regredido de forma inexplicável. Cristiane não se surpreendeu. Ela já tinha visto isso antes. Deus não faz acepção de pessoas, ela sempre diz. O que Ele fez por mim, por Marisa, por esse homem, Ele pode fazer por qualquer um que crer. E assim, a cada reunião, a cada cidade que visita, mais vidas são transformadas. Não são só curas físicas, são famílias restauradas, vícios quebrados, sonhos ressuscitados. Hoje, Cristiane carrega consigo um pequeno caderno onde anota cada testemunho, cada nome, cada milagre que presencia.
Isso aqui é a minha prova de que Deus é real, ela diz, folheando as páginas cheias de datas e histórias. Quando a gente pensa que tá tudo perdido, é justamente aí que ele age. A Universal não é só um lugar. É um hospital de almas, um refúgio para quem não tem mais esperança. E toda vez que alguém duvida, ela conta a sua própria história. A menina que não conseguia levantar o braço, a mulher que achava que não servia para nada, a serva de Deus que hoje vê milagres acontecerem nas suas mãos. Se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua. Basta você dar o primeiro passo. O resto, Ele faz. Cristiane nunca imaginou que aquele pequeno caderno se tornaria uma semente plantada em corações que ela nem conhecia. Um dia, enquanto esperava o ônibus na parada perto da igreja, uma mulher chamada Marisa se aproximou com os olhos inchados de chorar. Moça, você é da Universal, não é? Cristiane confirmou com um sorriso, e foi tudo que Marisa precisou para desabar. Minha filha tem 12 anos e está com uma doença rara. Os médicos disseram que não tem cura. Eu já não sei mais para onde correr. Sem hesitar, Cristiane abriu o caderno e mostrou uma página onde havia escrito: 1503, senhora com câncer no útero, exames deram negativo após oração na cadeira. Venha comigo, ela disse, segurou a mão trêmula de Marisa e a levou direto para o altar. Naquele mesmo dia, durante a reunião, o pastor fez uma oração específica pela menina. Uma semana depois, Marisa voltou correndo para a igreja com os exames na mão, os níveis da doença haviam caído drasticamente. Os médicos não explicam, mas eu sei quem fez isso, ela gritava entre lágrimas, abraçada em Cristiane. Esse foi só o começo. O caderno de Cristiane começou a ficar conhecido na região. Pessoas que antes passavam em frente à igreja com desdém agora paravam para pedir: moça, você pode anotar meu pedido também? Ela anotava tudo: o nome do homem que não conseguia trabalho há 2 anos, a jovem que sofria com depressão, o casal à beira do divórcio. E uma a uma, aquelas histórias voltavam como testemunhos de vitória. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Cristiane à frente. Esta irmã aqui é uma guerreira da fé, ele disse, segurando o caderno que já estava quase cheio. Cada página aqui é uma prova de que Deus ouve e responde. Hoje, nós vamos orar para que este caderno se multiplique, não só nas mãos dela, mas nas mãos de cada um de vocês. Naquele dia, dezenas de pessoas saíram da igreja com um pequeno caderno em branco, decididas a registrar seus próprios milagres. Cristiane não parou por aí. Ela começou a visitar hospitais, levando seu caderno e orando por quem encontrava pelo caminho. Num quarto, conheceu o seu João, um senhor de 70 anos que não andava há 3 após um AVC. Os médicos disseram que eu nunca mais ia sair dessa cama, ele contou, com a voz embargada. Cristiane segurou sua mão e orou com uma fé que surpreendeu até ela mesma. 3 dias depois, a filha do seu João ligou para a igreja: meu pai deu os primeiros passos hoje. Ele tá chorando e dizendo que sentiu algo quente nas pernas durante a oração. As histórias se espalhavam como fogo. Até mesmo o médico, cético no início, procurou Cristiane depois de ver pacientes que ele mesmo havia desenganado voltarem com melhoras inexplicáveis. Eu não entendo, mas não posso negar o que estou vendo, ele admitiu, e acabou se rendendo à fé. Hoje, o caderno de Cristiane virou um símbolo na sua igreja. Ela já encheu 3 deles, e cada página é um grito de que Deus ainda faz milagres. As pessoas perguntam se eu me canso, ela conta, com os olhos brilhando. Mas como eu vou me cansar, se a cada dia eu vejo Deus escrevendo uma história nova? A Universal me ensinou uma coisa: a fé não é para ficar guardada. É para ser vivida, compartilhada, multiplicada. E assim, entre páginas rabiscadas e lágrimas de gratidão, Cristiane segue seu caminho, não mais como a menina que não conseguia levantar o braço, mas como uma mulher que ergue multidões através da fé. Se Deus usou uma pessoa como eu, ela sempre diz, imagina o que Ele não pode fazer na sua vida. A vida de Cristiane mudou tanto que até os médicos que antes davam diagnósticos sem esperança começaram a procurar respostas. Um deles, o Dr. Marcos, que havia acompanhado seu caso desde o início, apareceu um dia na Universal depois de ouvir falarem do seu testemunho. Ele não era crente, mas carregava consigo um ceticismo que já não aguentava mais. Eu vi os exames dela antes e depois. Não tem explicação médica, confessou ao pastor, com a voz embargada. Mas aqui, parece que as leis da natureza se curvam.
Foi então que ele conheceu o caso de outro milagre, o do Sr. Antônio, um homem de 68 anos que chegará à igreja arrastando os pés, com um AVC que o deixará quase paralisado. Sua filha, Desirê, o trouxera depois de ouvir o testemunho de Cristiane na rádio. Se Deus fez por ela, pode fazer por meu pai, pensou. E fez. Em menos de 3 meses, o Sr. Antônio não só voltou a andar como dançou no altar, segurando a bengala que agora servia só de lembrança. Eu sentia como se mãos invisíveis me levantassem a cada reunião, ele contava, com lágrimas escorrendo pelo rosto sulcado pelo tempo. Os milagres começaram a se multiplicar de um jeito que até os mais antigos da igreja se surpreendiam. Uma jovem chamada Amanda, que sofria de depressão profunda e já havia tentado contra a própria vida, entrou pela primeira vez na Universal arrastada pela mãe. Eu não acreditava em nada, ela admitia. Mas quando ouviu Cristiane falar sobre como Deus a tirara do fundo do poço, algo dentro dela se mexeu. Naquela noite, durante a oração, ela sentiu um calor no peito, como se uma luz a envolvesse. Foi como se alguém sussurrasse: "Você não está sozinha", relatou depois, com a voz firme pela primeira vez em anos. Hoje, Amanda é uma das líderes do grupo de apoio da igreja, ajudando outros que passam pelo mesmo que ela. Até as crianças começaram a dar testemunhos. O pequeno Miguel, de 9 anos, tinha crises de asma tão fortes que já havia sido internado 3 vezes em menos de um mês. Sua avó, Dona Maria, ouviu falarem da fé de Cristiane e decidiu levá-lo à reunião de quarta-feira. Eu não tinha mais para onde correr, ela chorava. Naquele dia, enquanto o pastor orava, Miguel começou a tossir menos. No dia seguinte, respirava normalmente. Os médicos diminuíram a medicação, e em 2 semanas, ele estava correndo no pátio da escola como qualquer criança. Deus não faz acepção de pessoas, Dona Maria dizia a todos. Se ele ouviu a minha oração, vai ouvir a sua também. Cristiane, agora, não carrega só seus cadernos. Ela leva consigo uma mala cheia de cartas, fotos e até exames médicos de pessoas que foram transformadas depois de ouvirem sua história. Cada um desses papéis é uma prova de que Deus está vivo, ela diz, passando os dedos sobre as páginas como se fossem tesouros. Antes, eu pensava que meu sofrimento não tinha sentido. Hoje, eu sei, era para eu entender a dor dos outros e mostrar que não há caso perdido para Deus. E a Universal? Continuava sendo aquele lugar onde as pessoas entravam com lágrimas e saíam com sorrisos. Onde os impossíveis viravam já aconteceu. Onde a fé não era só uma palavra, mas uma força que movia montanhas, ou, no caso de Cristiane, braços que antes não se moviam. Se você está lendo isso e pensa que seu problema é grande demais, ela sempre finaliza seus depoimentos, olhando nos olhos de quem a escuta: "Vem aqui." Deus não muda. Ele ainda faz o que fez por mim. E vai fazer por você. O último passo do milagre. Aqueles braços que os médicos disseram nunca mais se moverem agora se erguiam devagar, trêmulos, como borboletas saindo de um casulo. Cristiane fechou os olhos no altar, sentindo o peso da vitória não só dela, mas de cada oração que havia sido sussurrada por ela nos anos de escuridão. Quando os abriu, segurou o microfone com as próprias mãos e, pela primeira vez em uma década, abraçou sua filha. O auditório explodiu em lágrimas e aplausos, mas ela só ouvia uma voz: "Filha, você sempre foi livre." Só precisava crer. Anos depois, Cristiane não era mais a mulher do milagre, mas a mulher que levava milagres. Visitava hospitais, segurava mãos de quem desistira, e repetia como um mantra: "Deus não nos tira do fogo, Ele entra no fogo conosco." Seu caderno de orações virou um livro, e cada página era um grito de esperança para quem ainda duvidava. A lição que ficou. O milagre não foi só os braços que voltaram a funcionar, mas o coração que aprendeu a ver além da dor. Cristiane descobriu que a fé não é a certeza de que Deus vai mudar sua história, mas a confiança de que Ele está nela mesmo quando tudo parece perdido. E se hoje você sente que seu impossível é uma parede sem portas, lembre-se, as maiores vitórias nascem onde a lógica diz a não. Deus não precisa de condições perfeitas, Ele precisa de um coração que o deixe agir. O milagre não é o fim da sua luta. É a prova de que, no meio dela, você nunca esteve sozinho.